Boa noite a todos, irmãos, queridos da Jerusalém, Comunidade Evangélica de Heliópolis. Eu sou Sandra, diaconisa psicóloga. De 15 em 15 dias nós caminhamos com os nossos estudos, fundamentados na teopsicologia, apoiado pela Educação Cristã 2, pela pastora Maria José. Sábado passado nós transferimos para esse sábado. Eu agradeço os irmãos, as orações, recebi resposta de oração porque estava indisposta e fiquei bem em breve. E o tema desta noite é gestos que falam mais que palavras. E parabenizo todos os casais, todos os namorados e namorados por esse dia. Sabemos que uma família se consolida, né, e se forma a partir de uma relação que iniciou num namoro, né, num olhar enamorado de uma mulher por um homem, de um homem por uma mulher. E esse fundamento precisa estar vivo, né, nas famílias. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação em família e vamos orar. Senhor, Deus, eu te peço que ajude-me a melhorar dia a dia os meus dons e habilidades de comunicação para tornar o ambiente da minha família melhor. Mostra-me, Senhor, o que devo e o que não devo fazer, o que devo comunicar, o que não devo comunicar, e que o Espírito Santo de Deus me alerte e me oriente em tudo o que é necessário de me expor ao falar, ao ouvir também, para que o ambiente da minha família e que todos possam, né, levar o melhor de si para os ambientes das famílias, principalmente nos últimos tempos, para que esse ambiente tenha a paz e o conforto do Senhor, que tem nos respondido em respostas de orações, por milagres, consolos, confortos. E o que precisamos nos últimos tempos é de paz, principalmente em família. E vamos falar de gestos que falam mais que palavras. A facilidade da comunicação. Nós falamos muito e corremos o risco de ouvirmos pouco, ou não sabemos muitas vezes como falar. E ultimamente o que nós temos visto é que a comunicação tem ficado em segundo plano quando se tem uma tecnologia avançada na mão até de crianças, né? Então nosso relacionamento atual, ele ficou quadrado, ele ficou retangular, porque se fala, se ouve através de um aparelho, né? E se esquece muitas vezes que tem pessoas do nosso lado que tem, né, olhinhos, ouvidos e boca, mas que todos, né, têm esse atrativo que tem roubado as pessoas, e além de nós estarmos com algum, né, distanciamento social, tem distanciado também em comunicação. E é um alerta, né, que hoje que eu gostaria de falar um pouco sobre a atenção que devemos dar à comunicação, que é uma via de duas mãos, e que do outro lado tem um ser, né? Comunicação vem da palavra comune, ter algo em comum. Nós nos comunicamos com alguém que temos algo em comum. Aí a pessoa pergunta, mas eu estou brigando com alguém, que é algo em comum. Você pode ter certeza, mesmo que você está discutindo com alguém, se desentendendo, algum ponto em comum há ali. Visto o livro de Ruth,
drama, a história de amor, a superação, o final feliz. E Ruth, ela estabeleceu sua firmeza de propósito a Noemi, que está em Ruth 1, de 15 a 18, tornando comum a sua disposição verbalmente, mas isso sem briga, xingamento, exposição, sem descaracterizar ninguém. E quando eu digo que gestos falam mais do que palavras, a Ruth não foi só de boca, né? De dizer, não, eu vou te acompanhar, e chegou lá com Noemi, ela fez tudo diferente. Ah, vou ver minha vida, eu só estava falando. Não, ela realmente, ela viveu aquilo que ela estava falando. Ela acompanhou Noemi em todas as suas dificuldades, ela esteve junto. Então a comunicação não é só verbal, mas é gestos, atitudes. Nós vemos que é um exemplo de comunicação que está na Bíblia. E nós também somos instruídos como devemos enunciar nossas ideias, sentimentos, um para com o outro e para com Deus também. E para com Deus, porque Ruth foi abençoada, né? Ela viveu um grande amor depois dessa congruência, né? Não sei se foi isso, mas a congruência na comunicação pode ter sido muitos motivos de abençoá-la. A comunicação, ela é além das palavras, porque existe um mestre em psicologia, né, Albert Mehrabian, e ele diz que a nossa comunicação, ela toca e atinge o outro 7% pelas palavras, 38% tom de voz e 55% a linguagem corporal, gestual, tática, que a gente chama. Então, só 7% é o verbal. Então, na nossa comunicação, nós às vezes elaboramos tanto o que vamos falar, e esquecemos de organizar o tom de voz e os gestos. Tanto que numa briga as pessoas dizem, ela falava, ele falava, não sei, mas o que a pessoa falava? Não sei, falava alto, gesticulava. Então o que chega primeiro é o tom de voz, o que chega primeiro é os gestos e por último o que a pessoa tem para falar. Então a comunicação é um todo e ela necessita dessa organização de todo. Com relação a Ruth, não foi só o que ela diz para Noemi, mas todas as atitudes dela foram congruentes e condizentes com o que ela propôs para Noemi. Estarei junto com você, vou junto com você, mas teve com Noemi em todas as situações. Que muitas vezes, né, a pessoa diz, eu falei para ele, eu já falei para ela, eu digo sempre, eu falo sempre, e a pessoa não ouve. Então precisa ver como está falando. Às vezes está falando sempre do mesmo jeito, né? Sabendo que o verbal chega só a 7% e não modificando essa comunicação como um todo e não atingindo o objetivo. Por isso que nós precisamos mudar às vezes, várias vezes, nosso jeito de falar a mesma coisa, assim como Deus mesmo em sua palavra. Falou através de parábola, de profecias, falou de várias maneiras para dizer às vezes a mesma coisa. Eu acredito que Deus não fala somente através de uma profecia, mas com o sol ao amanhecer, mostrando sua grandeza, com a lua mostrando seu cuidado e fidelidade com a gente, o cantar dos pássaros, diversas outras situações. Nós percebemos que por tudo que passamos, está mais claro o amor de Deus por nós através de seus feitos de milagres e cuidados. Eu pergunto, você tem um testemunho de alguma experiência sobre Deus, que Deus falou com você através de gestos além das palavras? É importante você compartilhar no grupo, né, alguém compartilhar no grupo essa experiência com Deus, no grupo dos adoradores. E o que diz a Bíblia sobre a comunicação no lar? Porque assim como nós nos comunicamos,
dentro do lar que nós somos mais autênticos, mais espontâneos e ali nós damos o nosso melhor ou o nosso pior. Todos os males da sociedade, sejam financeiros, políticos, trabalhistas, escolares, têm a sua origem no coração enganoso do homem. Sabemos como é o coração do homem. Jeremias 17:9 diz: a instituição que Deus estabeleceu ainda no jardim do Éden, que juntou duas pessoas em maneiras específicas para ser uma unidade, é o que chamamos de família. Então, o ambiente que é formado pelo amor exercitado por todos da família cria o que chamamos de lar. O lar tem sido muito importante na vida humana, pois é o berço, né, dos costumes, hábitos, caráter, crenças de cada ser humano. Nós sabemos que foi dentro do lar que nos formamos, né, que aprendemos, que nos educamos para ser o que somos hoje. Seja no contexto, o lar no contexto mundial, nacional, municipal ou familiar. Então nós podemos dizer que como vai o lar, vai o mundo. E também o que é bom para a família é bom para o mundo. Como vão os lares, é como vão os mundos. Como vão o mundo. Aprender o que a Bíblia ensina sobre o assunto do lar é uma garantia para a gente atingir o alvo que Deus tem para nós na relação familiar. Família é uma entidade criada por Deus e ali há o cuidado de Deus, principalmente se nós convidarmos Ele para entrar nos nossos lares e melhorar a questão da comunicação. E vamos definir, né? Comunicação é definida, é um ato ou efeito de comunicar-se, que é de emitir, transmitir e receber mensagens. É a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar com vista no bom entendimento entre as pessoas. Qualquer tentativa de fazer saber ou tornar comum algo é comunicar-se. Comunicação tem como objetivo travar ou manter entendimento, é de ligar ou unir por disposição oral, diz o Novo Dicionário Aurélio na primeira edição. Só que os estudos indicam que comunicação é muito mais do que exposição oral. Como eu disse, a comunicação é um todo. Vendo essas definições, nós podemos concluir que comunicação é o ato de uma pessoa relatando a uma outra suas ideias, sentimentos, crenças, sugestões, ou uma ordem. Mesmo que se transmita sentimentos, a comunicação não é sentimentos em expressão, mas palavras expressando sentimentos. Geralmente, às vezes, as famílias são sintomáticas, né? Eu bato uma porta e eu acredito que o outro pode interpretar aquilo tudo que eu estou passando. Então, se eu não verbalizar, estou chateada e é com isso, e não expressar verbalmente com uma organização cognitiva o que está se passando, o outro pode interpretar meus gestos de qualquer maneira. A comunicação usando palavras para expressar pensamentos e emoções. Deus faz o homem na sua própria imagem, que determina a diferença do homem de qualquer outra parte da criação. Foi ao homem que Deus dirigiu quando a sua voz passeava no jardim pela viração do dia. Então, o primeiro exemplo de comunicação humana na Bíblia é Deus com o homem. A Bíblia é a comunicação de Deus para o homem, na qual tudo que Deus quer revelar para o homem é relatado, e isso para sua esperança, em Romanos 15:4. É com palavras que Deus usa para nos comunicar a sua mente. O Espírito Santo também comunica com o mundo em geral e com os seus eleitos em particular. Mesmo que o Espírito de Deus reprova ou conforta, isso na sua maneira misteriosa, ele comunica trazendo a nós a palavra de Deus. Lucas 12:12, João 14:26. Nisso nós podemos dizer que ele também comunica usando expressão verbal e é um exemplo notável de comunicação. Quem também já ouviu claramente, né, ou ouve todos os dias claramente a voz do Espírito Santo de Deus
sabe que ele é uma expressão que fala. Eu muitas vezes, o Espírito Santo de Deus fala comigo algo e eu pergunto e ele responde. A natureza declara as coisas invisíveis de Deus desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. A oração é uma transmissão de mensagem de Deus pelo homem, e mesmo que essa atividade envolva sentimentos que vêm das profundezas do coração, ela não escapa de ser uma exposição verbal de uma pessoa a uma outra, de nós para com Deus. Em 1 Samuel 2, de 1 a 4, podemos estudar Mateus 6, de 9 a 13. E a comunicação há problemas. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em 1 Coríntios 15, 33. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Em Salmo 141, 3. Quantos pedidos de organização, de comunicação que há na palavra de Deus. Um dos problemas, falta de comunicação, falta de cortesia. Tanto mais intimidade que nós temos com alguém, muitas vezes menos cortesia comum nós usamos. Cortesia comum seria o uso das palavras por favor, obrigado, com licença, desculpa, bom dia, como vai? Então, é íntimo mesmo, né? Comum, então eu chamo, né, de qualquer coisa. Não, quanto mais íntimo, mais respeito, mais conhecimento inerente, mais amor. Então, inclui também os hábitos como de manter contato, né? De olhar com a outra pessoa com quem está conversando, considerando o que está sendo comunicado e respondendo às perguntas feitas com atenção. Nada pior do que precisar ficar repetindo a comunicação por causa da insistência da outra pessoa com quem nós estamos conversando e continuar fazendo os afazeres da pessoa e não parar um minuto para dar essa atenção de olhos nos olhos, de comunicar com a criança, né, agachando na altura dela, também isso faz uma diferença muito grande, ela se sente compreendida, interpretada, entendida e vai responder melhor ao que estamos pedindo. Vamos para as soluções. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Queremos que os outros sempre nos tratem com respeito, com certa diplomacia. Até muitas vezes nós julgamos a cultura, o grau de educação de um povo porque é diferente de nós, porque há as adversidades. E os outros também podem nos ver do mesmo jeito. Então convém que a gente use para os outros a mesma cortesia que queremos que os outros usem conosco. Se nossos pensamentos estiverem bons, as palavras serão doces. Se nossas palavras estiverem doces, o ambiente no lar será saudável. 2 Coríntios 14, 20. Sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Existe um alvo da comunicação, do que Deus espera de nós. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Colossenses 3,17. Então, o alvo da comunicação no lar não é nada diferente que o objetivo de viver, que é de glorificar Deus em todas as partes, em toda parte das nossas vidas. Eclesiastes 12:13, Romanos 16:28, a comunicação ela pode ser útil para glorificarmos Deus ou pode ser usada para nos glorificarmos a nós mesmos ou outro homem. A exortação é em Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem. Colossenses 4:6, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal. E Tito 2, de 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de linguagem sã e irrepreensível. E na comunicação é necessário as ações de amor.
em Marcos 12:31 e 1 Coríntios 13, que fala tanto do amor. É bom lembrar que diferenças de opiniões não são necessariamente defeitos numa personalidade. Como eu disse, há as adversidades. Quem é que nos faz ser diferentes? As diferenças que existem em cada pessoa enfatizam o fato que esforços vão precisar ser exercitados para termos boa comunicação um com o outro. Como eu disse, a comunicação é uma arte. Quando consideramos as diferenças de cada pessoa e procuramos de aproveitar o bom que cada um pode oferecer, estamos mostrando ações de amor tanto para aquela pessoa quanto a quem a criou. Então, a compreensão, o exercício de compreender para passar segundo a necessidade daquela pessoa melhor é um ato de amor. É bom considerar porque Deus nos deu 2 orelhas e uma só boca. Um bom conversador sabe bem escutar os outros e por falar de escutar já percebeu que quando a boca está aberta, a mente já parou de coletar conhecimento. Então aquele que muito fala já parou de receber. Ficou um bom tempo falando e um bom tempo sem receber novos ou conhecimento. Portanto, para crescer em conhecimento, são os 2 ouvidos que devem estar abertos e não a boca. O que a boa comunicação não é? A boa comunicação, ela não é corrupta, ela não é manipulação e ela não é murmuração. E o que a boa comunicação é? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. E aqui no devocional, confirmando esse estudo, diz edificando um lar afetuoso. A comunicação, ela nos ajuda a edificar um lar afetuoso. Cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Que eu peço que envie o Espírito Santo do Senhor para habitar em nossas casas, de modo que todos que entrem nela sintam tua paz e o teu conforto. Esta é a palavra que, se nós melhorarmos a nossa comunicação, nós vamos estar edificando o nosso lar para nós mesmos e para quem convive conosco. Saudades de todos, graça e paz e um bom sábado, término de sábado para todos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo,
meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com